Graça e paz, querida igreja, dando sequência ao nosso estudo. Coragem, né? Ser homem, baseado no livro Homens do Reino, de Tony Evans, editora Mundo Cristão. Hoje vamos falar do domínio do homem. Propósito de Deus lá no começo da criação, quando a Trindade se reuniu para estabelecer a criação do homem. Nós lemos capítulo 1, Gênesis 1, 26, 1, 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Então, desde que essa equipe eterna criou o homem, o propósito era exercer domínio. Claro, dentro da vontade revelada de Deus. Então, façamos o homem, né? Depois no versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai, de novo, claro, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Mas o homem foi criado para exercer domínio. Então, esse é o propósito da criação do homem, desde o começo, era exercer domínio dentro da vontade revelada de Deus. Não algo que ele faria por conta própria ou da sua cabeça. Então, sabemos que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 11, 8, 1 Timóteo 2, 13. E Gênesis 2, 18, quando nós lemos, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Então, lembrando, Adão não pediu uma auxiliadora. Deus determinou que estava só e que precisava de uma. Deus lhe dera trabalho primeiro e então ajudadora. Muito interessante. E Deus falou, olha, eu vou te ajudar a expandir esse domínio além da sua capacidade. Então o homem, essa mulher, irmãos, esse auxílio prometido por Deus, conhecendo a nossa estrutura, que somos pó, que somos miseráveis, e com certeza esse é um auxílio divino. Então o homem que limita a sua esposa sem saber, limita o auxílio divino dado na criação para o alcance do domínio planejado pelo próprio Deus. Deus planejou o domínio para o homem e a mulher, com certeza, é a ajuda divina para que o homem alcance esse propósito. É muito interessante que a palavra traduzida como ajuda, auxílio, aparece 21 vezes no Antigo Testamento e somente em 2 delas se refere a uma mulher. Os demais usos remetem especificamente à ajuda superior vinda do próprio Deus. E a outra palavra pode ser traduzida na frente, na vista de, completude ou contraparte de. Quer dizer, uma ajudadora, ajuda e idônea. Então, homem, homem, marido, se você vê a mulher somente como com quem casou, simplesmente como alguém que cozinha, faz a faxina da casa, você está usando muito mal o seu presente de Deus. Contraste uma empregada. Deus única para captar mais percepções e intuição do que o do masculino. Desvalorizar sua mulher é um dos erros mais graves que você pode cometer em sua vida, acredite. Mas o domínio bíblico, irmãos, interessante que Adão dava nomes às criaturas que Deus levava para ele. Né? Nós lemos isso em Gênesis 2,19. Domínio é ver o que Deus coloca diante de você para que você lhe dê uma identidade. Então, cada animal, cada criatura, Adão dava, identificava. Tudo que você identificar, você fica responsável. E é interessante que no versículo 23 ele disse, o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, quando ele nomeia Eva, a partir daquele momento ele fica responsável por cuidar de Eva. Então, baseado nessas verdades da criação, vamos tirar 3 verdades voltadas para o casamento. A importância do casamento. Né? No versículo 24,
Gênesis 2, 24. O mandamento de deixar a casa foi dado ao homem. Deixará o homem sua casa, né, seu pai, sua mãe, e iniciar a mulher. Então, é plano de Deus, a constituição da família, o homem deixando sua casa para cuidar de sua esposa. Então, para essa união, Deus proveu o complemento a Adão, a contraparte a Adão. A união de ambos se constitui um pacto, exatamente, o casamento, cujas consequências são explicadas nas Sagradas Escrituras. Vamos abrir rapidamente dois textos maravilhosos do Novo Testamento. Primeiro Hebreus 13, 7, 13, 4, que nós lemos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, bem forte nessa palavra de Hebreus, digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, mas o leito sem mácula. Olha que coisa forte, a palavra forte. A atividade sexual dentro do casamento é pura, mas qualquer atividade sexual fora do casamento coloca a pessoa sob o juízo divino. Deus julgará, quer dizer, Deus prescreve consequências sérias para a imoralidade sexual. Então, a primeira verdade que nós vemos no Novo Testamento é que Deus quer que o matrimônio, que o casamento, que o leito seja sem impureza. Mas outra referência maravilhosa, nós podemos ler em 1 Pedro 3, 7. 1 Pedro 3, 7 vai nos dizer o seguinte: maridos, interessante, né? Deus, através do apóstolo Pedro, desse homem de Deus, que esteve com Jesus, que viu, que ouviu, em carne e osso, né? O que o Messias veio, né? A obra do Messias, ele na condição de mensageiro de Deus, ele vai dizer: olha, maridos, eu tenho uma mensagem exclusiva para vocês. Vós, igualmente, vivei a vida com o mundo lar. Vocês vão casar, vocês vão estar na casinha de vocês, na rotina de vocês, mas ele vai falar o quê? Que jeito? Você vai viver com discernimento, com a sabedoria, um discernimento, saber o que é de Deus, o que não é. Que essa sabedoria, esse discernimento só quem tem comunhão com Deus. Exatamente o que o Tiago vai falar: olha, se você quer pedir uma coisa, peça com fé, porque se seu coração está dividido, então peça para Deus, que Deus dá liberalmente. Então, esse discernimento, essa sabedoria para entender o que vai fazer bem para a família, para a relação de vocês, e o que não vai, isso aí vem de Deus. Então, viver com discernimento, cuidado com o que você põe para dentro de casa. Isso inclui áudios, isso inclui vídeos. Então, cuidado. Para quem, né, para o que você vai abrir a porta da sua casa, do seu lar. Então, ó, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher. Então, olha, discernimento é uma coisa. Aí depois ele vai falar consideração, respeito, cuidado. Lembra da sua mulher. Lembra que ela não é homem, que ela é que em alguns aspectos, claro, ela é o vaso mais frágil. Porque Deus criou assim, Deus criou o homem para ter um certo domínio, mas dentro dos princípios divinos, amar a sua esposa e ela, com certeza, em contrapartida, ser submissa ao marido. Então, ele vai falar uma mensagem específica para homens: discernimento, consideração, tratar com dignidade, irmãos. É tão triste, sabe? Quando a gente vê um homem tratando a esposa como lixo, né? Às vezes ela precisou parar de trabalhar, então trata como se fosse uma empregada, ou trata como se fosse, né, uma coisa, só como se fosse um copo descartável. Não, irmãos. Nós temos o mandamento de Deus para amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. E que jeito que Cristo amou a igreja? Dando sua vida pela igreja. E assim tem que ser o nosso domínio, na realidade, é um domínio de amor.
Nós vamos amar tanto nossas esposas que elas em resposta a esse amor vindo do trono de Deus, ela vai alegremente responder com submissão. Então, olha lá, discernimento, consideração, dignidade. Por quê? Aí ele vai dar um exemplo. Olha, lembra, vocês, homem e mulher, não existe no reino de Deus, quando somos alcançados pela graça de Deus, não existe homem, mulher, não existe grego, não existe judeu, não existe escravo, não existe livre. Nós em Cristo estamos dentro do barco da graça de Deus, então não existe qualquer diferença entre nós. Então nós devemos tratar as nossas esposas assim com discernimento, com consideração, com dignidade, porque ele está falando assim, olha, dentro da graça de Deus não existe diferença. Então, homem e mulher são igualmente preciosos e por isso que foram igualmente comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Só que aí ele vai dar um detalhe importante. Olha, se você não tratar sua esposa com discernimento, consideração, né, com dignidade, né, por ela ser coerdeira com você, comigo, o que vai acontecer? Não adianta orar. Então, não adianta você ir para a igreja, não adianta você fazer as coisas na igreja. Tem aquele outro texto também paralelo. Você vai dar uma oferta, você lembra que você tem uma pendência ali com o irmão, vai lá, é, se reconcilie com o seu irmão primeiro, depois você vai dar oferta. Então, o relacionamento com as pessoas, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, vem primeiro que qualquer outra atividade, quer religiosa, quer profissional. Então, você vai orar? Você acha que oração é importante? Então, ore. Mas lembre de tratar a esposa com discernimento, com consideração, com dignidade. E com o entendimento que ela, como você, estão dentro do mesmo barco da graça de Deus. Então, a primeira coisa, a importância do casamento, né, nós vemos. A segunda coisa, a verdade. Então, lembre, irmãos, maridos, lembre, discernimento, consideração, dignidade, porque somos cordeiros e por causa das orações. Agora, nós vemos algo muito interessante, a importância do casamento, mas uma conexão do casamento. Abrindo para um texto de Malaquias 2, Malaquias o povo usa só Malaquias para arrancar dinheiro, mas em Malaquias 2 tem um texto muito poderoso sobre aquela relação. O que estava acontecendo ali? Havia uma infidelidade. Né? Os homens, os judeus estavam deixando as suas esposas, né, para tomarem mulheres ali cananeias, né, em casamento. Então eles lá deixavam e iam para tomar para serem fiéis com mulheres cananeias, sendo que Deus sempre proibiu essa associação. E aqui era pior, né, porque eram homens casados. Ele vai falar algo parecido com Pedro. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que já o Senhor, né, já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Então, eles estavam vivendo uma religiosidade, mas uma religiosidade que custava, era com choro, com tristeza. E Deus fala aqui claramente, olha, eu de vocês eu não aceito nada, nem tô dando nem bola para a oferta de vocês. Quer dizer, porque o altar está encharcado com lágrimas. Então vocês são religiosos sim, mas vocês estão fazendo suas esposas chorarem. Quer dizer, olha, choro. Quer dizer, Deus fala, olha, para mim, você pode fazer o que você quiser, pode trazer a oferta que você quiser, para mim não tem valor. Então, a primeira verdade que nós vemos de Malaquias, né? A conexão do casamento. Quer dizer, olha a nossa relação com a nossa esposa, olha o efeito que traz.
na consequência que traz. Porque estava havendo o quê? Infidelidade ali no casamento. Semelhantemente, no versículo 14, o Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a tua mulher, da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, a mesma coisa, sabe, irmãos? Quando há 5, há 10, há 30 anos atrás, nós fizemos um voto, não havia apenas aquelas testemunhas, aqueles convidados e aqueles que foram padrinhos, né, do nosso casamento. O próprio Deus estava lá. E ele vai falar aqui, olha, eu fui testemunha, eu estava lá na aliança. E agora você está sendo o quê? Desleal. Desleal com a mulher da tua mocidade. Havia casos que uma mocinha com apenas 15 anos, ela já, né, se tornava uma esposa. Então, olha, quer dizer, aquela mulher da mocidade, aquela companheira. Aí vai o homem, com uma deslealdade e tal, com uma insensibilidade, quase como um sem coração, sem um desalmado, e ele vai e se torna infiel. Então Deus conhece, Deus vê, sabe, igual como se fosse um bandido, um assassinato, quando com o sangue da vítima é derramado sobre a roupa do assassino. Então é exatamente isso que Deus está falando. Olha, vocês estão sendo infiéis com aquela mulher, lembra lá atrás, né? Tão bonitinha, tão meiga, tão parceirona, amigona, vocês estão sendo infiéis a ela. Então, você vê que há algo dentro do casamento gerando algo fora do casamento. E finalmente o versículo 15 vai falar assim, olha, não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Então, o versículo 15, né? 2,15, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito. E por que somente um? Ele buscava descendência e tal, tal. Então, aqui dá uma ideia seguinte, apesar de Adão ter um espírito, a partir do momento que Eva foi criada a partir da sua costela, e nós vemos claramente, né, que o Senhor soprou, né, em Adão e ele se fez, né, alma vivente e tudo, e a gente não vê esse relato em Eva. Mas assim, é bem interessante, é como se a partir dessa costela, dessa mulher criada, como se tivesse sido um pouco daquele espírito de Adão para ela. Então, é como se dá essa ideia de unidade. É a mesma coisa do DNA, né? Você vê o DNA, coisas que o nosso sangue prova lá, né? Prova que, olha, se alguém é filho de alguém, por quê? Aquela questão do sangue, do DNA. Então, parece que um espírito só, sabe? Então, quando existe essa mancha no casamento, sabe? E o espírito que é responsável por essa conexão com Deus, que Deus é espírito, a porta que os adorem, os que o adoram, adorem em espírito de verdade. Então, aquela coisa, aquela unidade, como se fosse assim, né, um espírito só de Adão e Eva, aquilo lá, né, é manchado pelo pecado. Então, bom, só para lembrar, então, a importância do casamento, a conexão do casamento, quer dizer, olha que coisa maravilhosa, homem e mulher, e deslealdade, o Senhor Jeová, o Criador, falando da deslealdade, da desumanidade do companheiro. Então, outra verdade que nós vemos aqui no domínio do homem, que Deus propôs como domínio para o homem, e o homem, através do pecado, né? Agora, uma coisa que nós vemos também parecida, né, a importância do casamento, essa conexão do casamento, mas essa interdependência do casamento. A gente vai para 1 Coríntios 11, aí vai falar do quê? De autoridade. 1 Coríntios 11, 1 Coríntios, os irmãos podem abrir aí. 1 Coríntios 11, versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na sua cabeça como sinal de autoridade. Quer dizer, essa cobertura, irmãos, conforme aquela figura, nós vemos que nós estamos em Cristo, recebemos a autoridade e domínio do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo
né, nos concede essa autoridade. Com essa autoridade, com essa cobertura, nós podemos revestir a nossa esposa. Então é um efeito dominó, né, da glória de Deus. Então nós vemos que o Senhor Deus é o Criador, ele reveste, né, o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do marido. Então nós vemos uma sequência, porque, né, vamos ler aqui no texto, né, o homem foi criado, não foi criado pela mulher, mas a mulher por causa do marido. Então, pensando nisso, existe interdependência, versículo 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também, assim o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Quer dizer, tudo é para a glória de Deus, tudo vem de Deus. Então nós vemos que grandes homens, né, realmente nascidos de mulheres. Eu lembro Francis Samuel, né, vindo de lá de Ana, um grande profeta, um grande homem de Deus, mas Deus criou o homem, né, ele é nascido de mulher, ele depende da mulher, depende desse auxílio, que é auxílio divino, na forma de mulher, mas a mulher, ela deve ser protegida, deve ser amada, deve ser coberta com a nossa autoridade que vem, né, de Cristo, não de nós mesmos. Então, Deus abençoe, mais amados irmãos. Até o nosso próximo vídeo.